me dedicar mais, eu vou me dedicar a todos os temas, mas mais especificamente ao voluntariado. O voluntariado não é fazer alguma coisa para alguém, mas visto como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento de ações e de pessoas e de ações sociais, uma estratégia mesmo para fazer isso. Eu coloquei aqui 3 definições de voluntariado, mas destaquei só o que realmente faz diferença. O voluntariado não tem remuneração, ele doa seu tempo, trabalho e talento e realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário. Então não existe obrigar alguém a ser voluntário. O voluntário, ele parte do desejo de participar, do desejo de ser responsável pela melhoria de alguma situação. E o que o voluntariado, no fim, faz é a construção do tecido social. E o tecido social, ele é construído por organizações sociais, governos e políticas públicas, sociedade, comunidades, programa de voluntariado empresarial pelas empresas e pelos voluntários. Existe uma diferença muito grande entre o voluntário empresarial e o voluntário da minha igreja, da minha escola, de onde eu quero. O voluntário empresarial, a empresa assume responsabilidade sobre aquele voluntário. Ela tem verba destinada, ela se responsabiliza, inclusive, na hora que o voluntário sai para realizar algum trabalho, se ele tiver um acidente, isso é considerado acidente de trabalho, porque ele está indo em nome daquela empresa. E o outro voluntariado é quando eu gosto de uma ONG, vou trabalhar com aquela ONG, ou eu vou trabalhar na escola. A Calanto é uma das escolas que tem muito voluntariado e tudo isso junto constrói o tecido social. Quanto mais forte for o tecido social, melhor aquela sociedade é. E um tecido social frouxo é quando a pessoa não quer participar de nada disso. Ela fala, ai não, isso é coisa de político, isso é coisa de não sei. Quando eu assumo um voluntariado, eu realmente estou assumindo responsabilidade pela construção de uma nova realidade. Então, é muito importante a gente entender essa engrenagem, né? E o voluntário, esse gráfico, para mim, é o que melhor explica. Precisa acontecer um investimento. O investimento pode ser de tempo, pode ser do trabalho, pode ser do talento que eu tenho. Eu vou fazer este investimento. Eu tenho que ter um comprometimento. Não é chover, eu não vou. Está frio, não vou. Por quê? Porque tem alguém esperando pelo voluntário. Tem alguém que precisa desse trabalho. A gente não faz trabalho voluntário para quem não precisa. Eu nunca vi assim, vou fazer trabalho voluntário para a família do Antônio Emílio. Vou lá e vou. Não, a gente sempre parte de uma demanda. E, então, eu tenho que ter a consciência do que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, o que eu vou obter com isso. E também a constância. Existe voluntariado pontual. Pode fazer o dia de plantar árvores, o dia, né? Só que isso não tem essa constância. Então é uma participação muito pontual e a diferença que faz na sociedade também é pontual. Agora, quando eu tenho um projeto que tem constância na ação, eu vou avaliar o impacto. Né? Então, eu costumo sempre falar que voluntariado a gente parte de 3 lados. Um é o beneficiário.
Este é a razão de existir o voluntariado. Não é para eu ficar boazinha, para eu realizar alguma coisa ou me distrair, ou... Não, eu tenho que ter o beneficiário para receber essa ação. Segundo, é o voluntário. O voluntário, ele é movido por solidariedade e ele sempre quer ir fazer uma entrega, seja lá do que for. Só que ele recebe muito. É muito, muito difícil você encontrar alguém que vai fazer um trabalho sem desejar ganhar nada e não sair alegre. Tem 1000 estudos sobre isso de voluntariado. Voluntariado melhora a estima das pessoas. E o resultado futuro que qualquer projeto de voluntariado deve ter é transformação. Porque se eu estou fazendo voluntariado, chega lá no fim do ano, nada mudou, eu gastei meu tempo, meu talento, Então, eu tenho que trabalhar em projetos que visem transformação. E para ver a transformação, eu tenho que ter indicadores, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter controle dos voluntários, saber quem é, quem não é, o que está fazendo. Tem que ter uma coordenação e, especialmente, uma capacitação. Não é soltar o voluntário e falar, vai. Não é assim. Porque se eu não capacito o voluntário, cada um pensa que é uma coisa. Então, pode. Esse é o escopo que o Grupo Cidadania desenhou. Então, fortalecer, expandir e incentivar. Promover ações de reconhecimento. Isso é do humano. Todo humano quer reconhecimento. Promover anualmente palestras em escolas e empresas sobre voluntariado. Né? Identificar entidades que contam com a participação do voluntário. Esse trabalho já foi feito. E identificar novas áreas de atuação para o voluntário. Hoje, nós tivemos uma reunião de voluntárias, a gente pode dizer assim, de Duas Marias, e a gente pensa, tem que ter um voluntariado para fortalecimento de autoestima de mulheres. E eu não encontrei isso aqui em Holanda, mas tem uma pessoa que é treinada para fazer isso e está desejando desenvolver esse projeto. Bom, tem mais de 40 ações de voluntariado aqui em Holanda. Foi uma surpresa, mas foi uma surpresa tão grande. Só que tem voluntários assim, vou dar o exemplo dos que limpam a cachoeira. Eles são pessoas... Eu falei que eu ia falar. Inclusive, precisamos mais jovens lá ajudando nesse projeto. Né? Precisa. Então, o que são esses 15 homens? São pessoas de boa vontade. São pessoas conscientes da importância de preservação do meio ambiente. Mas precisa crescer e fortalecer. Então, por isso que eu sempre falo em projeto e realização anuais, plano de comunicação, exatamente como o Roberto já falou, em jornais, em sites e tudo. Dia 28 de agosto é o Dia Nacional do Voluntário. E dia 5 de dezembro é do Voluntário Internacional. Então, a gente tem duas possibilidades de celebração, de realização e tudo, mas a nossa previsão é em agosto de 2024. E promoção de uma ação voluntária inédita, por exemplo, esse fortalecimento das mulheres em autoestima e tudo. A pessoa que a gente estava conversando hoje contou que ela estava com um grupo de 20 mulheres. 20. 8 tinham sido estupradas. 8. Não sei nem quantas apanham
em casa, não sei nem quantas engravidaram na adolescência. Então, o Brasil... De Holanda? Não. Da Barueri. Ah, tá. Não é de... Agora que a gente tem vontade de fazer isso. Pode ir. Apenas complementando, no dia 1 de junho vai ser inaugurada a Praça do Voluntariado aqui no... Ai, gente, que emoção. Então, dia 28, Bom, dessas 40, a gente escolheu 5 para conhecer melhor e ver oportunidades. Então, a Associação Príncipe Bernardo, que faz um trabalho excepcional e também cede espaço para a realização de outros trabalhos, como o curso da gestante, né? O Centro Social da Terceira Idade, eu fui propor um projeto para eles, que eu vou explicar melhor. No Departamento de Educação, o Departamento de Educação tem 5 projetos. 5. Mas o que o Conviva vai trabalhar é um projeto que já existe, que eu sou voluntária e coordenadora, que é a arte de contar histórias no âmbito escolar. A gente sabe a importância de literatura na vida e a importância de ler. Então, nós começamos fazendo uma pesquisa, descobrimos que nenhuma escola de ensino infantil tem biblioteca, nenhuma tem uma rotina Fizemos análise com as crianças, com os professores e com as famílias. As famílias, a gente perguntava, você tem livros na sua casa, revistas, tudo? Eles falavam, não. Aí você perguntava, você lê para o seu filho? Sim. Porque eles respondem o que eles acham que a escola gostaria de ouvir. Então, a gente teve criança que você dava um livrinho na mão, abria como se fosse um livro japonês, de trás para frente, cabeça para baixo, tudo. Então, quando nós vamos contar história, a gente sempre fala o nome do autor, da editora, do ilustrador, explica tudo que envolve um livro. São crianças muito pequenas, de 4 a 6 anos. Então, a gente mostra as figuras e explica. Está vendo esse monte de coisinha preta que tem em cima? Isso são letras. É disso que sai a história, da junção dessas letras, porque você tem que começar a despertar um interesse. Parênteses, tem que acabar? Já não. Eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, que a filha, na pandemia, tinha que ter sido alfabetizada e não foi. E entrou na escola, não sabia nada, e não queria aprender. Não queria. A minha filha é psicopedagoga e voluntária nesse projeto. Aí, a minha filha foi ajudar. E a minha filha falou, o que ela fez na pandemia? Ela assistiu televisão e brincou no celular. Ela não precisou ler nada. Para a vida dela, aquilo bastava. E aí, nós compramos 3 livrinhos e falamos para a mãe, conta a história. E aí ela vai descobrir o que é isso. E desabrochou, porque entendeu o mundo de uma outra maneira, não só o mundo visual que ela estava acostumada. E aí, o NAOT e a Pastoral, que são 2 entidades que ainda precisamos nos aprofundar para descobrir. Eu adoraria contar história no NAOT e na Pastoral da Criança e da Saúde. Eu não sei quais são as oportunidades que existem lá de voluntariado. Posso sugerir mais uma? Pode. Conviva. Quem vai precisar de muitos voluntários agora? Vamos botar, hein? Vamos colocar. Vocês. Tem muito trabalho para fazer. Pensei. Bom,
Ontem à noite, no Jornal da Band, passou uma matéria grande sobre contação de histórias, tanto em escola quanto em livrarias. Daí a importância. Tem no hospital primeiro. E tem, gente, no mundo da literatura, bom, eu fiz letras, então eu sou apaixonada por literatura, mas é um projeto que dá para ir da creche até a universidade. Então, o meu sonho era realizar uma roda de leitura com os alunos que vão prestar o Enem, porque eles têm a lista de alunos, de livros que eles têm que ler, eles leem a sinopse e acabou. Então não tem nenhum aprofundamento, não ganharam com aquilo. Isto precisa de moderação. Uma roda de leitura precisa de moderação. Então esses são os cursos que tem lá no Príncipe Bernardo. Tem o artesanato também, toda sexta-feira. O artesanato, eu fui uma vez, a Sandra foi 2 vezes. É uma coisa maravilhosa, mas um objetivo claro do que elas estão fazendo não existe. Existe assim, agora vamos fazer para o hospital, agora vamos fazer. Então, precisa ver se é só pelo prazer de quem participa ou se é para o beneficiário. E o beneficiário tem que estar claro. Se não tiver claro, fica meio perdido. Mas amanhã eu vou lá, tá? Porque eu adorei. Pode ir. Bom, o Tempo Rei também é um que vai acontecer no Centro Social do Idoso. O que é o Tempo Rei? É o oposto de contar história. Você senta e escuta a história do idoso. E aí eu vou ser voluntária nesse projeto, eu vou gravar. Depois eu vou transcrever. Depois eu vou mandar para uma revisora esse projeto. Aí eu volto ao idoso, mostro para ele o que foi escrito sobre a vida dele. Se ele concorda, se ele quer fazer, porque a gente parte do princípio que os idosos, especialmente no Brasil, eles se tornam invisíveis, inclusive para as famílias. E então, a gente quer resgatar a autoestima deles, porque daí, se ele concordar, é publicado num site. Meu sonho é um dia publicar um livro com as histórias deles, porque é tão lindo, é tão maravilhoso que a gente aprende. Eu já tenho um candidato para contar isso. Já pedi. Vamos ficar firme ali. Mas, tanto o Tempo Rei vai ter uma capacitação no dia 23 de junho, porque o que é a capacitação do Tempo Rei? Primeiro, explica sobre voluntariado, depois explica dos idosos, depois explica o respeito, depois explica a abordagem, como você faz. Vai indo até você conseguir. Então, tem mecanismos, porque se você pegar uma pessoa bem simples e perguntar, eu gostaria de saber da sua vida, ele fala, não tem nada interessante, não tem nada. Aí você fala, mas você morava na cidade ou no campo? Você vai puxando o fio, você brincava com o quê? Você construía ou fazia? Quem que cuidava de você? Quantos irmãos você tinha? A gente monta uma estrutura para ele se abrir. E tem toda uma parte carinhosa. Antes de começar, você tem que ter a confiança dele. Para ele se abrir e contar. Então vai ter vocês todos serão convidados. Tá no último. E a arte de contar a história, o objetivo está ali,
fomentar a familiarização. A capacitação é no sábado. O projeto 2022, nós contamos história em todas as escolas de ensino infantil, inclusive as rurais, Palmeirinha, por exemplo, no Fundão, as duas têm. E o impacto que a gente espera, lembra que eu estava falando do resultado? Na criança é atenção sustentada, memória operacional, imaginação e criatividade, compreensão da história e familiaridade com o livro. Porque elas não sabem ler. Elas são de 4 a 6 anos, mas elas precisam compreender. Mas compreendem, gente, são maravilhosas. E último, mas não menos importante, 5 motivos incríveis para fazer trabalho voluntário. Abre a cabeça. Quando você vai conhecer outra realidade, que não é a sua, conversar com pais que vieram do Nordeste para plantar aqui, que foram com os filhos, você não viveu isso. E aí você vê também a necessidade do desenvolvimento daquela criança. É uma outra realidade. Imagina o ganho que vai ter no tempo dele. Você conversar com os idosos, né? E aí abriu totalmente os horizontes. Faz bem para o corpo e para a mente. Essa sensação de bem-estar, de dever cumprido, isso tudo que eu coloquei aqui é medido em pesquisa, tá? Não é chute. Fica bem na fita. É bom para o currículo. Não existe mais empresa que, quando você vai procurar emprego, não pergunte: você faz algum trabalho social? O que você faz? Por que pergunta isso? Porque desenvolve habilidades e competências. Quando você vai prestar algum trabalho, você aprende a falar em público, por exemplo, ler história, você aprende um pouco de encenação, porque você faz vozes diferentes, que são crianças muito pequenas. Contar história não é ler história. Você cria uma situação de prender a atenção e gente boa junta gente boa. Ao longo da minha vida, eu montei muitos projetos de voluntariado. Todos que eu montei, os voluntários ficaram amigos, sem exceção. Porque são pessoas parecidas, são pessoas que se importam com o outro e tudo. Bom, eu queria falar muito mais, mas Foi Covid, pode. Não, gente, muito obrigada. E adorei conhecer alguns de vocês. Pois não. Claro, eu gostaria de fazer parte do curso de contação de história. Ah, já vai? Eu também sou formada em letras. E a minha paixão é livros de literatura. Então, eu vou mandar o convite para vocês. E eu fui no colégio de participação e conversei com a diretora, com a Rina, e perguntei se podia convidar os estudantes do 2º grau. Eu ainda falo colegial. ensino médio. Ensino médio. E aí ela concordou, e aí também vão receber o convite, mas aí ficou a capacitação no dia 24, que é sábado, porque a escola não pode liberar. E sobre o Enem, esse projeto Não, o Enem não existe. Não, isso ainda está no papel. Não, isso está na minha Na sua cabeça. Mas eu toco também. Então, mas a tendência é o fortalecimento dessa coisa. Eu só queria falar uma última coisa. Eu vendo ali, tem muito assunto transversal, né? Por exemplo, Olambra ser a cidade do idoso, né? Que está em outro grupo, mas tem tudo a ver com o voluntariado. Então, eu acho que existe uma rede que vai se fortalecer muito, muito nisso. Vou fazer 5 minutinhos só
para ver se alguém quer pegar um suco ainda, alguma coisa. E aí a Neuza prepara a próxima apresentação. 5 minutos. Vamos lá, então. Pegou o comecinho dessa apresentação, mas pegou dia 2 de julho. Vai ser no dia 2 de julho. É um dia que a gente está realizando o evento. Vai ter várias coisas acontecendo. Poderia ser. Então, aí eles resolveram isso. Na hora eu falei assim pro Elis, esse é o mesmo dia. Mas eu não sei como que não, eu vamos conversar com você. Eu nem conheço. Tem lá, a Cecília. Não, se eu for nessa condição, é para outro lugar. Dia 2 é nesse bairro, Morado das Flores, que não é onde eu moro, é onde é um grupo que vai fazer e me convidar. Que o Rafael está dizendo é o seguinte, poderia esse grupo de vocês fazer um evento lá. Tem algumas possibilidades de lugares, mas na hora que ensinar essa seleção, a gente vai concorrer com a gente. E aí o Eric, talvez conciliar. Não, mas aí a gente tem que pensar como os organizadores lá. E eu vou procurar, vamos ver se amanhã eu já consigo. A Cecília e ela, mas deixa eu adiantar. É mais para a gente talvez dar uma encaixada. E daí, jogando um movimento, levar essas coisas, entender um pouco mais dos anseios dos jovens, eu também não sei se dá para encaixar um dentro. Eu não sei se dá para encaixar. Eu nunca fui na festa deles. É uma festa junina, que eles fazem, onde é uma festa junina. Eu sempre toco, quadrilha, esse tipo de coisa. Come-se ali, cada um do prato, o Arthur fugiu hoje. Ele falou que vinha dar. Já tinha avisado. Eu ia passar lá, gente, da carona. Tudo bem, está sendo bem representado. Tá, mas muito bem. E esse é uma outra coisa que eu ia falar. Uma salada. Porque é complexo isso, né? Porque a comunidade está bem presente em todos os Formando sempre. e aí você tem uma diversidade de olhares partidários, ideológicos. Tem muitas você pode achar não, isso aqui é do convite. Mas isso já mostra, acho que, um problema anterior, a diversidade do grupo, se isso for essa visão. Não, o nosso grupo não temos um posicionamento se deve ter ou não coisa, mas tem que ser discutido. Mas é fora do comunidade, Coisa boa. da cidade. Como o pessoal acha que a cidade é política. Beleza, tá bom. Então vamos ver se. Bom, vamos ver, deixa eu colocar em ver. Deixa eu preciso conhecer o que eles acham. Eu acho que, em princípio, esqueci de dizer.